Vamos estudar um pouquinho sobre geometria. O que é geometria? A geometria é a parte da matemática cujo objetivo é o estudo do espaço e das figuras que podem agrupá-los. Então, geometria nada mais é do que o estudo de todas as formas geométricas que nós temos e que ocupam lugar no espaço. Nós temos 3 elementos primitivos da geometria, que são o ponto, a reta e o plano. Qual a diferença entre o ponto, uma reta e um plano? Um ponto nada mais é do que uma marca deixada na folha do meu caderno, uma marca deixada por um prego na parede, uma estrelinha vista ao céu. Para representar pontos, nós usamos letras maiúsculas do nosso alfabeto. Vários pontos se unem para formar uma reta. O que é reta? Reta é um conjunto infinito de pontos. A reta, ela não tem espessura. Quer dizer, eu não posso falar que uma régua é um exemplo de reta. Eu posso falar, por exemplo, que um varal bem esticado é um exemplo de reta. Um fio de cabelo bem esticado é um exemplo de reta. Então, a reta, ela é infinita. Ela não tem começo e nem fim. Por isso, geralmente, elas vêm com 2 setinhas nas extremidades. E para representar as retas, nós usamos letras minúsculas do nosso alfabeto. As retas se unem para limitar um plano. O que é um plano? É uma parte limitada do espaço. Para representar o plano, nós usamos letras minúsculas do alfabeto grego. E as mais comuns, as mais usadas são o alfa, o beta e o gama. Então, aqui nós temos os elementos primitivos da geometria, que são ponto, reta e plano. Figuras planas e não planas. Qual é a diferença? Figuras planas estão presentes, aquelas que estão totalmente presentes em um plano. Por exemplo, eu tenho aqui um triângulo. O triângulo, ele é um exemplo de uma figura plana. Então, todas as faces, ela tem uma única face e vai estar presente em um plano. Podemos citar como exemplo um triângulo, um quadrado, um hexágono, e assim diversas figuras. As figuras não planas são as figuras que elas não estão totalmente contidas em um plano. Elas têm mais de uma dimensão. As figuras não planas, elas têm comprimento, largura e altura. As figuras planas, elas têm só comprimento e largura. As não planas têm mais de uma dimensão. Por exemplo, a borracha. Se eu observar essa borracha, ela é formada por quantas faces? Por 6 faces. Então, ela tem mais de uma face, ela é uma figura não plana. Se eu olhar, por exemplo, o brilho labial, ela também é uma figura não plana. Ela não se fixa totalmente em um plano. Por quê? Porque ela tem mais de uma dimensão. Então, figuras planas são figuras que estão totalmente contidas em um plano. Figuras não planas são figuras que não estão totalmente contidas em um plano. Então, nós vimos que uma reta ela é formada por infinitos pontos. A reta ela é ilimitada, ela não tem começo e não tem fim. Então, baseado em uma reta, nós podemos ter uma semi-reta e um segmento de reta. Qual é a diferença entre uma semi-reta e um segmento de reta? Então, voltando, reta é a figura formada por uma linha que estabelece a menor distância entre 2 posições. Ela é ilimitada, quer dizer, ela não tem começo e nem fim. E ela pode ser dividida em 2 partes, em semi-reta e em segmento de reta. As semi-retas possuem um ponto inicial, que é chamada de origem, mas não possui um ponto final. Então, como que eu representaria uma semi-reta? A semi-reta seria um pedaço. É como se eu dividisse a reta. Ela tem um começo, mas não tem um fim. E os segmentos? Os segmentos seriam um pedacinho da reta.
O segmento ele é totalmente limitado. Ele tem um começo e tem um fim. Então, a semirreta é uma parte da reta. É como se eu dividisse a reta ao meio, né? Então, eu vou separar essa reta em duas semirretas. Ela tem começo e não tem fim. E o segmento, ele é um pedaço da reta. Ele é limitado, ele tem começo e tem fim. E são os segmentos que são usados para formar as figuras geométricas que nós vamos estudar daqui para frente. Ainda sobre o estudo das retas, vamos ver mais algumas definições. Retas coplanares. O que são retas coplanares? São retas que estão em um mesmo plano. Por exemplo, se eu traçar aqui uma reta A e uma reta B, essas duas retas são coplanares. Por quê? Elas estão no mesmo plano que compõe o cubo. Se eu traçar aqui uma reta M, uma reta N, também elas são coplanares, porque elas estão em um mesmo plano. Agora, eu posso dizer que N é coplanar com B? Não, elas estão presentes em planos diferentes. Então, retas coplanares são retas que estão em um mesmo plano. E as retas coplanares, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser paralelas e podem ser concorrentes. Qual é a diferença? As retas paralelas são retas que não se cruzam, não tem ponto em comum. Então, por mais que você prolongue para a direita ou para a esquerda, elas não vão se encontrar. Então, eu tenho a reta X e tenho a reta Y. Geralmente, a representação é feita X paralela a Y. E as retas concorrentes são retas que se cruzam. São retas que têm um ponto em comum. Então, para representar retas concorrentes, eu uso R concorrente com S. E nós ainda temos as retas coincidentes. Retas coincidentes são retas que ocupam a mesma posição. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho a reta A e a reta B. São retas que estão sobrepostas uma sobre a outra. Então, elas são chamadas de retas coincidentes. E elas também são coplanares, porque se elas se coincidem, quer dizer que elas têm que estar no mesmo plano. Então, retas coplanares podem ser paralelas, se não tiverem pontos em comum, concorrentes, se tiverem um único ponto em comum, ou coincidentes, se elas tiverem todos os pontos em comum. Então, nós acabamos de ver que as retas concorrentes são retas que têm um ponto em comum. Mas as retas concorrentes, elas podem ser chamadas também de retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São retas concorrentes, mas que formam entre si ângulos de 90 graus. Então, sempre que as retas concorrentes se cruzarem, dividindo o espaço em 4 ângulos de 90 graus, essas retas serão chamadas de perpendiculares. E a sua representação é X perpendicular a Y. Quando elas não forem perpendiculares, né, eu falo somente X, coloco o sinal de concorrência, X concorrente com Y. Então, o que nós acabamos de ver foi a posição relativa de duas retas em relação a um plano. Então, duas retas em relação a um plano, se elas forem coplanares e estiverem no mesmo plano, elas podem ser coincidentes, concorrentes ou paralelas. As concorrentes, se formarem entre si ângulos de 90 graus, elas ainda são classificadas como perpendiculares. Agora, uma única reta em relação ao plano, ela pode ter também as suas nomenclaturas especiais. Uma reta em relação ao plano, ela pode ser horizontal, ela pode se classificar como vertical, ou ela ainda pode ser classificada como inclinada, né? Então, horizontal, quando a reta está totalmente
Da posição eu lembro de horizonte, vertical e inclinada. A inclinada eu posso colocar, né, de várias formas, inclinação para a direita, inclinação para a esquerda. Então, uma única reta, ela pode manter a posição horizontal, vertical e inclinada. Então, o que nós acabamos de ver aqui foram os conceitos básicos, os conceitos iniciais, tá? Geometria. Então, a geometria, ela surge do ponto, da reta e do plano, que são os elementos pelos quais vai surgir todo o estudo da geometria que nós veremos daqui para frente.